Oi, vamos falar de uma coisa que está no centro de tudo na vida da gente: autoconhecimento e o jeito como nos relacionamos. Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta incrível que ajuda a clarear exatamente isso. Vamos lá! E o ponto de partida é essa ideia muito poderosa. A gente não existe isolado numa bolha. A imagem que temos de nós mesmos é, na verdade, um reflexo. Ela é construída e ajustada o tempo todo pelo jeito que a gente interage com as pessoas e por como elas nos enxergam. É como uma dança constante entre o eu e o outro. Então, vamos começar pelo alicerce. Antes de pensar em qualquer ferramenta ou técnica, a gente precisa sacar a nossa própria natureza. Somos, na nossa essência, seres de relação. Imagina só a sociedade como se fosse uma teia gigante e complexa. Cada um de nós é um nozinho nessa teia, conectado a um monte de outros. E o mais legal é que essa conexão é uma via de mão dupla. O tempo todo a gente está influenciando e sendo influenciado. É um processo sem fim de aprendizado e de transformação. Ok, agora que a gente entendeu essa base, vamos levar essa ideia para um campo onde a qualidade das relações tem um peso, nossa, gigantesco e super direto. A área da saúde, do cuidado com o outro. E o que define uma relação de cuidado que funciona de verdade? É o que a gente chama de cuidado humanizado. Não é só sobre o procedimento técnico, sabe? É sobre enxergar a pessoa como um todo, com as necessidades, os medos, as esperanças dela. E a base para isso acontecer é a comunicação, empatia e, claro, muito respeito. E o legal de ver assim, lado a lado, é que o contraste fica gritante, né? De um lado você tem o que conecta, empatia, saber ouvir, confiança. Do outro, o que cria um muro, uma comunicação que é técnica demais, uma postura meio autoritária ou simplesmente uma frieza que transforma a pessoa em só mais um caso. Essa diferença faz todo o sentido. E olha, mesmo com a melhor das intenções, as relações humanas são complexas. Sempre podem aparecer uns desafios, uns impasses. Seja a resistência da pessoa em aceitar algo difícil, seja a transferência de sentimentos do passado para o profissional, ou até a reação emocional que o próprio profissional tem. Tudo isso só mostra como esse terreno é delicado. Diante de toda essa complexidade, fica a pergunta: como a gente pode navegar melhor nisso tudo? É exatamente aqui que entra a estrela do nosso papo de hoje, a janela de Johari. A ferramenta nos ajuda a responder uma pergunta fundamental: como é que a gente pode organizar, mapear o que sabemos sobre nós, o que não sabemos e como isso tudo se cruza com a percepção que as outras pessoas têm da gente? O nome é curioso, né? Johari vem da junção dos nomes dos criadores, Joseph e Harrington. Enfim, a janela é um modelo visual bem simples, mas com uma profundidade enorme. Ela basicamente divide a nossa personalidade em 4 áreas, 4 quadrantes, a partir de 2 coisas: o que eu conheço sobre mim e o que os outros conhecem sobre mim. O primeiro quadrante é o eu aberto. Pensa nele como a nossa vitrine. É tudo aquilo que a gente sabe sobre nós e que também está visível para os outros. Nosso jeito de falar, nossas atitudes. É a área da transparência, onde as coisas fluem melhor. Quanto maior essa janela, mais autênticas costumam ser nossas relações. Depois vem o eu cego. Esse aqui é interessante. São os nossos famosos pontos cegos. São aqueles hábitos, tiques ou até qualidades que a gente tem, mas nem se dá conta. Sabe aquela pessoa que sempre interrompe os outros falando, mas jura que não faz isso? Então, esse comportamento mora no eu cego dela. O terceiro quadrante é o eu secreto, ou oculto. Aqui está tudo aquilo que a gente sabe sobre nós, mas, guarda 7 chaves. Podem ser medos, sonhos, inseguranças. É a nossa área privada, aquilo que a gente escolhe não mostrar para o mundo. E por último, chegamos na área mais enigmática, o eu desconhecido. Aqui mora tudo aquilo que nem a gente nem ninguém sabe sobre nós. Potenciais escondidos, talentos que nunca foram testados. Sabe quando alguém se arrisca a fazer algo novo e descobre uma paixão que nem sonhava que tinha? Essa descoberta veio daqui, desse quadrante. Bom, já mapeamos os 4 quadrantes, mas a verdadeira mágica da janela de Johari não é só colocar etiqueta nas coisas. A força dela está na ação. O grande objetivo é sempre expandir o eu aberto, a nossa área de transparência e de autenticidade. E como se faz isso? Basicamente com 2 movimentos super importantes. O primeiro é pedir feedback, se abrir para ouvir de verdade o que os outros percebem na gente. É o único jeito de jogar uma luz nos nossos pontos cegos. E o segundo movimento é a gente mesmo tomar a iniciativa de se expor, de compartilhar algo que estava lá no nosso eu secreto.
Certo. Mas por que todo esse trabalho? Por que isso importa tanto? Agora vamos amarrar todas as pontas e voltar lá para o começo da nossa conversa sobre as relações e o cuidado. Olha, quando a gente expande o nosso eu aberto, o efeito é quase imediato nas nossas relações. Isso fortalece a confiança, porque as pessoas sentem que estão lidando com alguém mais genuíno. A comunicação flui melhor, os mal-entendidos diminuem e as relações, no geral, se tornam mais verdadeiras e eficientes. Isso aqui resume perfeitamente a estrutura de uma relação de ajuda, ou de qualquer relação saudável, na verdade. O autoconhecimento é o chão, a base de tudo. É sobre essa base que a gente constrói a confiança, e a partir daí florescem a empatia e o respeito. Se essa base não for sólida, a estrutura toda fica bamba. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Ao buscar feedback e ao nos abrirmos um pouco mais, a gente não só melhora as relações que já temos, como também abre uma portinha para o nosso eu desconhecido. Que talentos, paixões ou potenciais estão aí, quietinhos, só esperando uma nova experiência para finalmente se revelarem?